Clara chegou na sessão de terapia falando que estava exausta depois de quase uma década, tendo os mais variados diagnósticos e tratamentos que não surtiam efeito. Ela acreditava que, na verdade, o problema era ela, o contexto ali de vida dela, enfim, que ela era uma menina mimada realmente. Muitas vezes ela estava super animada num projeto, mas que quando ela recebia uma crítica e pronto, já acabava, que ela e às vezes encontrava com as pessoas, realmente se apaixonava, mas que depois parecia que ficava difícil ter aquela relação, ela precisava se isolar, tudo ficava muito difícil, que ela já tinha tido diagnóstico de ansiedade, de transtorno do pânico, toque e até de personalidade borderline, mas que ela não conseguia entender o porquê, tendo todos esses diagnósticos e tratamentos, ela nunca melhorava efetivamente falando. Clara relatava em sessão que realmente tudo isso acontecia desde a infância, que ela tinha fases, que ela tinha uma autoestima, que ela realmente se sentia confiante, capaz de fazer as coisas, mas que em outros momentos ela, as coisas perdiam sentido, que ela não entendia por que desde criança às vezes ela se sentia feliz e triste ao mesmo tempo, porque ela muitas vezes se influenciava tanto ali com os ambientes e ficava às vezes ali angustiada, preocupada, muito sensível ali o que a pessoa poderia pensar dela, e que toda essa preocupação a fazia muitas vezes se afastar das pessoas, realmente preferir ficar sozinha ou até trabalhar por conta própria mesmo, já que ela não conseguia atender todas as demandas das pessoas. Ela acreditava que realmente não era para ela viver nesse planeta, que ela não conseguia viver com as pessoas. E aí, depois de ouvi-la atentamente, fazendo ali uma anamnese detalhada, não só olhando para o que ela estava trazendo como reclamação do momento presente, mas pensando nesse contexto de vida dela, na infância, na adolescência, como era o dia a dia dela, pedindo detalhes a respeito dessa informação, pedindo para ela nomear o que ela chamava ali de ansiedade ou de dependência emocional, a gente foi descobrindo que, na verdade, ela tinha ciclotimia. A ciclotimia é um tipo de bipolaridade que faz com que a pessoa tenha episódios incompletos de hipomania e depressão, que os sintomas sejam leves e que sejam muito difíceis de detectar para uma pessoa, às vezes, que não sabe fazer esse diagnóstico mais detalhado, de realmente estar buscando, por exemplo, pedir para o paciente explicar o que ele está chamando de ansiedade, de pânico, enfim. E por que histórias como a da Clara se repetem? Porque a maioria dos profissionais está preparada, às vezes, para fazer aquele diagnóstico clássico de depressão, com euforia, hipomania, ali o episódio completo. Nem todo profissional vai estar ali ciente das nuances, às vezes ali mais suaves da doença, e às vezes de realmente ter essa postura investigativa, pedir para o paciente detalhar mais o que ele está chamando de ansiedade, porque muitas vezes ele vem cheio de rótulos que foram colocados nele ao longo da vida, acreditando que realmente aquilo é da personalidade dele e não é. Então, assim, a gente tem que lembrar que os transtornos, eles são multifatoriais. A pessoa ela vai ter a tendência de achar que tem a ver com a história de vida dela, com a personalidade dela, e claro, ela não é profissional da saúde mental para entender outros sintomas que podem ter uma apresentação mais leve, mas realmente causar prejuízo e sofrimento significativo na vida da pessoa, porque é aquele funcional, mas que traz prejuízo no comportamento da pessoa, na forma com a qual ela lida com os desafios, com os problemas ali do dia a dia. E aí me conta, você demorou a ter um profissional que fizesse esse olhar mais investigativo e que realmente percebesse outras nuances além do óbvio, digamos assim, que foi percebendo sutilezas ali do que você trazia como incômodo, e aí sim você teve o diagnóstico correto? Coloca aqui nos comentários.